Louvado seja Deus, a paz do Senhor para a igreja. Em pé como estamos, vamos a João capítulo 13, por favor. João capítulo 13. Alegria poder estar esta noite partilhando com vocês mais uma porção das Escrituras. Antes de nós ministrarmos, permita-me apresentar. Quantos aqui não estavam hoje à tarde? Levanta só, isso. Muitas pessoas não estavam. Eu trouxe um material chamado Escravos Modernos, um confronto às prisões invisíveis. Tem um autor russo, houve um autor russo no século XX, que ele vai dizer que a melhor maneira de você fazer com que um prisioneiro não escape é convencendo que ele não está preso. E essa é a principal tática de Satanás quando nos envolve em alguns cárceres, de maneira que a gente, por trafegarmos de um lado para o outro, morarmos em uma boa casa e termos um bom emprego, sermos convencidos que estamos livres, quando na verdade existem cadeados invisíveis que estão aprisionando a nossa maneira de viver. E a gente compartilha alguns temas que vai conduzir o seu coração a uma viagem para discernir algumas táticas malignas que insistem em mantê-lo aprisionado em algum lugar que Deus não preparou para você. Nós falamos da escravidão do vitimismo, essa interpretação da vida a partir da autocomiseração, dramatizando as circunstâncias através de exageros. Como é difícil você liderar, você conviver com pessoas que em tudo elas são vítimas. Eu falo sobre a escravidão da carência, pessoas que nunca se veem como soluções. Sempre ele é o carente, sempre ele está do lado de alguém que precisa sempre. Eu chego a dizer que a carência faz com que nós tratamos farelos como se fossem grandes banquetes. Eu falo sobre a escravidão do feminismo, essa bandeira do nosso tempo, da nossa cultura, que tem devastado as famílias e, por que não dizer, grande parte das moças das nossas igrejas. A narrativa do feminismo tem terrivelmente castrado, abortado o futuro brilhante de muitas moças. Existem várias narrativas que você precisa ir discernindo que isso por detrás está sendo financiado pela ideologia do feminismo. Falo da emasculação, machismo, homens descentralizados dos seus papéis, homens que não assumem a liderança da sua casa, homens que não entenderam que o primeiro pastor da sua família é ele, não entenderam a sua missão de homem quanto de casa. Ao longo deste livro, você estará percorrendo alguns lugares que Deus deseja, caso você esteja lá, te tirar de lá para uma vida livre, porque se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. No final, eu estarei ali na livraria para te acompanhar e esclarecer algo que seja necessário. João capítulo 13, a partir do versículo 1, vai nos dizer assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que
já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Como havia amado os seus e que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Último versículo, versículo 5. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Eu quero chamar sua atenção para a primeira parte do versículo 2 e a primeira parte do versículo 4. E acabada a ceia, levantou-se da ceia. Vamos dizer juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. E acabada a ceia, levantou-se da ceia. Os homens dizem acabada a ceia e as mulheres levantou-se da ceia. Depois as mulheres falam acabada a ceia e os homens terminam levantou-se da ceia. Vamos lá? 3, 2, 1, homens. Todos juntos, acabada a ceia, levantou-se da ceia. Pode se assentar, louvado seja o nome do Senhor. O Eno Cordeiro, ele escreve um livro sobre como transformar a sua igreja numa equipe. E ele conta a história de dois irmãos, mineradores, que tinham um sonho de enriquecer-se. E então eles decidem, em uma ilha do Pacífico, ir à procura de ouro. E eles encontram um lugar que acreditavam que ali havia muito ouro. Passados-se semanas, meses, e nada eles encontraram. Então, eles precisam rever os amigos, os parentes. Então, eles voltam para aquele vilarejo, rever os amigos. E, claro, sempre tem aquele amigo que gosta de caçoar. Então, começaram a perguntar, cadê o ouro? Cadê a riqueza? Vocês disseram que voltariam ricos. E eles então administram aquilo e voltam para o lugar aonde que eles deveriam continuar cavando. Isso passou alguns anos. Todas as vezes que eles voltavam para rever amigos e parentes, todos já começavam a caçoar deles. Um certo dia, enquanto eles estavam cumprindo ali com o seu trabalho, o irmão mais velho percebe que ele havia apalpado. E quando ele consegue perceber, ele estava nas mãos de uma grande pepita. Os dois começam a pular, eles começam a festejar, porque finalmente eles haviam encontrado uma grande mina. E enquanto eles estavam celebrando, alguma coisa aconteceu na estrutura. E a estrutura desmoronou. Entre os escombros, o irmão mais novo conseguiu se mover, perguntou como é que estava o seu irmão mais velho. E o seu irmão mais velho, com muita dificuldade, falava que as suas pernas estavam travadas por aquilo que havia caído sobre ele. E então ele disse, nós precisamos sair daqui depressa. A gente precisa sair depressa, porque senão isso aqui vai desabar e nós vamos morrer. E o seu irmão mais velho disse, não, eu não saio daqui enquanto eu não levar essa grande pepita. Nós gastamos as nossas vidas aqui. E o seu irmão mais novo começou a tentar convencê-lo a ele tirar as mãos daquela pepita, desistir daquilo, para ele sair daquele lugar, porque a qualquer momento aquilo iria
esmoronar completamente. Mas aquele rapaz, ele decidiu não sair. Então o seu irmão mais novo tentou o seu último argumento, dizendo: o que eu vou dizer para a mamãe? O que eu vou dizer para papai? O que eu vou dizer para os meus amigos, nossos amigos? E ele então disse: diga para eles que eu morri rico. Diga para eles que eu morri rico. Eu acredito que o Evangelho é um grito dos céus para nós, a decidirmos morrer, não ricos, mas pobres. Eu acredito que o grande convite do Evangelho é você viver uma vida que você venha morrer pobre. Quando eu falo de riquezas, quando eu falo de pobreza, riquezas, eu não falo do acúmulo de dinheiro que você carrega, o patrimônio que você sustenta. Riqueza, eu falo daquilo que Deus colocou dentro de você, de dons, de talentos. Aquilo que Deus colocou dentro de você, que tinha um único propósito de você transbordar para a sua geração. Quando eu lancei o meu livro, diversos amigos chegaram e ainda chegam, dizendo: Aguiar, rapaz, eu tenho um livro, cara, está aqui na minha mente. Um tio meu me deu testemunho que ele trabalha de vigia noturno. E durante uma noite, enquanto ele estava ali orando, veio o tema, veio os capítulos. Ele disse: meu sobrinho, se eu escrevesse o que eu estava recebendo, aquele livro sairia numa noite. E eu disse: por que você não fez isso? Em nossos cultos, em nossos bancos, nós temos diversas pessoas que carregam dentro de você composições, pinturas, artes, músicas, mensagens, pregações, livros. E eles estão com tudo isso dentro deles. É como se eles estivessem com a mão em uma pepita e dissessem para si mesmos: eu vou morrer rico. Eu vou morrer e a minha igreja não conhecerá o que Deus colocou dentro de mim. O dom que Deus plantou dentro dele, o dom que Deus plantou dentro dela, a família nunca vai desfrutar. A igreja a qual ele congrega nunca vai desfrutar, porque existem pessoas que estão decidindo morrer ricos. Existem pessoas que estão conformadas em viver e levar para o seu túmulo aquilo que Deus os presenteou para que eles derramassem no seu tempo. O Jim Elliot, um daqueles 5 jovens que morreram nos Aucas, no Equador, quando foi evangelizar uma tribo de índio não alcançada. O Jim Elliot, o seu diário é encontrado. E no seu diário ficou muito famoso uma oração que ele registrava e orava todos os dias. O Elliot dizia assim: Deus, me ajuda a viver a vida de uma tal maneira que no dia da minha morte, a única coisa que eu tenho que fazer é morrer. Eu acho isso fascinante. Você viver os seus dias e no dia da sua morte, você não é tomado por remorso, você não é tomado por arrependimento, que você deveria ter derramado as suas riquezas na congregação que você congrega, na igreja que você serve. Não. Você vai tão somente dar o grito: está consumado, está feito. Os dias que tu me deste, ó Pai, para eu servir a minha geração, eu morri pobre. Você vai poder cantar o hino: eu combati o bom combate, eu acabei. Você acha que isso é apenas para Paulo? Você acha que isso é apenas para Jesus? Não, é para todos nós.
Eu conheço algumas histórias de pessoas que no leito de morte, ele foi tomado por uma profunda consciência, por uma profunda convicção, dizendo: pastor, não preciso orar, eu já cumpri a minha missão. Eu acredito que o texto que nós lemos é um texto de maneira muito didática, de maneira muito prática, de maneira muito extraordinária, nos ensina o caminho de morrermos pobres, de morrermos vazios de todas as riquezas que Deus colocou dentro de nós para nós servirmos as pessoas. E é interessante, porque aqui inicia o maior sermão de Jesus. O sermão mais extenso do ministério de Jesus não foi o sermão do monte. O sermão mais extenso de Jesus não foi o sermão das parábolas do reino. O sermão mais extenso de Jesus inicia no capítulo 13, atravessa o 14, passa pelo 15, supera o 16 e só vai terminar no 17. O maior sermão de Jesus vai acontecer ao redor de uma mesa. E é dentro deste cenário que nós podemos encontrar algumas preciosas lições para que você possa derramar a sua riqueza, que você possa derramar o seu talento, que você possa derramar a sua chamada, a sua vocação para aqueles que estão à sua volta. Vocês estão comigo? Diga amém. O texto vai dizer: e acabada a ceia, uma ceia foi posta. Ah, como é bom lembrarmos que Jesus se interessa em alimentar-nos. Ah, como é bom saber que Ele não nos despeça vazios para que a gente não venha desfalecer pelo caminho. Jesus se importa em alimentar você. Ele alimenta os seus discípulos naquela mesa. Aliás, Ele alimenta os seus discípulos dele mesmo. Ele é aquele pão que os discípulos estão comendo, figurativamente apontava para Ele mesmo. Jesus vai servir os seus discípulos. 2 versículos depois, o texto vai dizer que acabada a ceia, então ele se levanta da mesa. E acabada a ceia, está tudo servido, está tudo alimentado, estão todos cheios. Então eu vou me levantar da mesa. Porque tudo aquilo que Deus nos serve sobre a mesa tem um propósito: de nos fazer levantar da mesa. Até quando que você vai morar na mesa? Até quando que você vai exigir novos cardápios? Até quando que você vai estacionar na mesa e achar que os alimentos postos ali, que aquilo que Deus está te alimentando é tão somente para você saborear, para você desfrutar? Até quando você permanecerá nessa mesa, exigindo os melhores sermões de um culto, exigindo os melhores louvores de um culto, exigindo os melhores tratamentos da sua igreja? Até quando que você ficará sobre esta mesa a se alimentar? Eu acredito que um grande problema da nossa geração não é a fome, mas é a obesidade. Porque eles estão assentados
E eles estão esperando comida, 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 alimento, alimento, ceia. Eu quero ceia, eu quero cear, eu quero essa bênção, eu preciso dessa vitória, eu preciso dessa porta aberta, eu preciso desse novo emprego, eu preciso dessa cura, eu preciso que Deus me ajude aqui, eu preciso que Deus me ajude a colar. Eu preciso. E a gente está querendo, vai, manda. E os céus está dizendo: eu não estou te alimentando para você permanecer na mesa. Eu te alimento para que tu se levante e derrame na vida de alguém. Tendo dito isso, eu quero pensar com vocês algumas coisas muito práticas a partir desse cenário. E a primeira delas é: não deixe que o sabor da ceia te torna indiferente com os pés sujos que estão à sua volta. Eu estou tão fascinado com a ceia que está diante de mim. Eu estou tão vibrante porque Deus me deu tanta coisa boa nesse último ano. Eu estou tão fascinado pelas bênçãos lá em casa. Se eu sentasse com você, pastor, e contasse as bênçãos, eu passaria uma vigília. Ok? A pergunta é: você já levantou da mesa? Porque é nessa mesa que você está se alimentando das bênçãos, das vitórias, das curas, dos livramentos, da provisão de Deus. Se você tirar os olhos de sobre a ceia e inclinar para baixo, você verá que existem pés que precisam ser lavados à sua volta. Você não pode permitir que aquilo que você está recebendo de Deus lhe torna indiferente com os pés sujos que estão à sua volta. Com os pés que precisam ser lavados, de vidas que precisam ser servidas. Eu não posso chegar em um culto, me alimentar da mesa posta e ficar insensível com os pés, com as necessidades à minha volta. Eu não posso permitir que os meus olhos ficam tão vidrados sobre a ceia que ele nem mais percebe que existem pés sangrando perto de mim. Eu me lembro do testemunho de um pastor que teve a triste experiência de fazer uma cerimônia fúnebre de uma criança de 10 anos que havia suicidado. Todo mundo ao lado do caixão, uma carta em cima do caixão. Ele havia escrito uma carta. A minha bicicleta é para o meu amigo, o meu videogame é para aquele amigo, um tipo de um testamento. E ele termina a carta dizendo: me perdoe papai, me perdoa mamãe, me perdoa amigos, eu não aguentava mais viver uma vida de solidão. Aí alguém chega perto dele ao lado do caixão e diz assim: pastor Paulo, e aí? Será que tem salvação? O pastor Paulo diz assim: você está fazendo a pergunta errada. A pergunta não é se esse menino tem salvação. A pergunta é se nós somos salvos. Como que nós deixamos uma criança de 10 anos entrar e sair dos nossos cultos durante meses? E mesmo assim se sentir sozinha. Após um culto, nós, amigos, saímos para uma lancheria. O primo do nosso amigo levanta da mesa, cumprimenta todos nós o despedimos. 40 minutos depois, a notícia chega na mesa que ele saiu da mesa exatamente para se matar.
Ninguém, absolutamente ninguém. Pergunta para um psicólogo, pergunta para um psicanalista, pergunta para um psiquiatra. Ninguém é um ator perfeito para esconder um desespero tão grande que tem a morte como a saída da sua dor. A questão é que nós estávamos fascinados demais com a ceia e não fomos sensíveis para perceber os pés que precisavam ser tocados. Então você se assenta ao lado de alguém em um culto e pode terminar um culto e você nem saber o nome dele. Ou de repente você pode cumprimentar alguém e fazer uma pergunta automática: como é que você está? E ela vai te dar uma resposta automática: eu estou muito bem. Mas você não percebe que a voz está embargada. Você não percebe que os olhos estão contando um grito, um pânico lá dentro, um desespero lá dentro. Você não percebe porque os seus olhos estão vidrados exatamente na ceia. Você está querendo é comer mais, você está querendo é receber mais, mas existem pés que precisam ser tocados perto de mim e perto de você. O Evangelho nos conta uma história de uma multidão que estava se acotovelando, que estava se empurrando, e ali na frente estava um homem chamado Jesus. No meio daquela multidão, no meio daquele barulho, no meio de toda aquela confusão, empurra, uma mulher, ela não toca em Jesus, ela não deu um abraço em Jesus, por detrás, longe dos olhares físicos de Jesus, ela toca na ponta, ela toca na barra, ela toca na franja da túnica de Jesus. A sensibilidade de Jesus era tão profunda que o fato de tocar na ponta da sua roupa foi suficiente para ele perceber que tinha alguém que estava morrendo perto dele. Saiu de mim virtude para te trazer vida, para te trazer libertação. Esta noite eu prego essa palavra para ministrar sobre a sua vida a sensibilidade de Cristo. Você vai perceber pessoas, você vai discernir corações, você vai perceber pés que precisam ser tocados. Alguém recebe esta palavra esta noite? Você pode dizer para alguém que está ao seu lado? Diga assim: Jesus te alimenta para você levantar da mesa. Mas por que eu não quero levantar? Se você olhar, se você chegar perto do texto, você vai ver que quando Jesus levantou, a primeira coisa acontece. Ele se levanta. E quando ele se levanta, a primeira coisa, ele vai tirar as vestes. Ele vai tirar as vestes. Ah, eu não quero levantar da mesa, porque se eu levantar da mesa, eu vou precisar contrariar o óbvio do conforto, através da renúncia. Porque veja, o texto começa dizendo que o cenário era de festa. Festa, gente, festa. Festa, o que é festa? Festa é aquele momento em que para as mulheres a chapinha entra em campo. Festa é aquele momento da progressiva que não progride, da definitiva que não define e da permanente que não permanece. Você escolhe o que você tem de melhor. Vou vestir. É festa. É festa. Você pega o perfume. É festa. Se ajeita. É festa. Mas Jesus não. Quando todo mundo está colocando a melhor veste para ir para a festa, ele se levanta para tirar.
Porque não tem como você levantar para servir sem renúncia. Não tem como você levantar para tocar pessoas se você não dialogar, se você não flertar com o sacrifício. Não tem como você se levantar da mesa, dizer, eu vou fazer uma grande obra para Deus. E você não precisa mexer na sua agenda. E você não precisa mexer no seu conforto. E você não precisa mexer nos seus dias de folga. É impossível. Então é melhor eu ficar obeso ao redor da mesa, porque eu não quero tirar as minhas vestes. Eu não quero renunciar. Eu não quero mexer nas minhas noites. Eu não quero me envolver com problemas. Eu não quero. Eu quero é comer. Eu quero é ser abençoado. Aí vem Jesus dizendo, se um grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Então, bem-vindo a uma vida estéril. Não vai renunciar, não vai sacrificar. Bem-vindo a uma vida estéril. Bem-vindo a uma vida infértil. Infértil. Mas se esse grão de trigo cair na terra e morrer, dará muitos frutos. O maior acidente nuclear da história, Chernobyl. Existe uma medida que mede as substâncias tóxicas quando aquelas usinas nucleares explodiram, chamado microsievert. Quando o ser humano fica exposto a 700 mil microsievert, ele sente náuseas, tonturas. Quando o ser humano fica exposto a 900 mil microsievert, os cabelos caem. O Pablo ficou exposto, com certeza. Eu ia descontar, tá, irmão? Estava preparando para descontar, tá bom? Sem revanche, tá? Sem revanche. O ser humano, quando chega a 2 milhões de microsievert, ele morre. A primeira leva de bombeiros não sabia o que tinha acontecido. Mas a segunda leva já sabiam o que havia acontecido. Sabe quantos microsievert que eles ficaram expostos? 6 milhões, 3 vezes mais letais. Nenhum deles sobreviveram. Eles sacrificaram as suas vidas em favor da cidade. O que te impede de você sacrificar a sua vida em favor do reino de Deus? O que te impede de você se doar em uma intensidade maior? O que te impede de você se doar nessa igreja, de você se doar ao departamento, a você se doar ao reino nesta cidade? Levante-se da mesa, renuncie às suas vestes. Vocês estão comigo? Diga amém. Chega perto do texto e você verá que as minhas mãos, a agenda das minhas mãos, não são para os meus pés. Jesus não levanta da mesa, pega a bacia e pega a toalha para lavar os seus próprios pés. A agenda das minhas mãos não são para os meus pés. Você está engajado? Você está derramando as suas energias? Você está derramando a sua vida? Em qual direção? Quais são os pés que você está investindo digitais? Olhe para os seus últimos 30 dias. Olhe para o seu último ano. Olhe para a última década da sua vida. Quantos pés que receberam as suas digitais?
Ou você está tão emborcado para si, quando diz René Breuel, emborcado para si mesmos, que os únicos pés que você está ocupado em tocar são os seus próprios. Não! A minha vida não foi pensada por Jesus para eu investir a minha vida inteira nos meus próprios pés. Não, eu não fui salvo, eu não fui perdoado para gastar a minha vida com os meus pés. As minhas digitais precisam marcar os pés de pessoas à minha volta. A única coisa gerada nessa vida que você vai poder levar para casa, a única coisa gerada nessa vida que você vai poder levar para o céu, não é o carro, não é a casa, não são os diplomas, não são as roupas. A única coisa que você vai poder levar para casa é gente, são pessoas. E são nelas que você tem deixado as suas digitais de amor. Eu chego perto do texto e eu percebo que toalha limpa e bacia vazia não combina com um discípulo de Jesus. Toalha limpa, bacia vazia não combina com a agenda de um discípulo de Jesus. Qual é a história que a sua toalha está contando? Ou você é alguém que está dizendo assim: olha como que a minha toalha está branquinha, cheirando naftalina. Eu não me envolvo com problema de ninguém. Eu preciso cuidar só da minha vida. Sério mesmo? Sério mesmo que você vai viver os seus dias apenas ocupado com os seus pés? Eu me recuso, no dia da minha morte, se Cristo não voltar, eu me recuso viver os dias que Deus me dará sobre essa vida. E no dia do meu velório, a única coisa que as pessoas vão dizer é: foi um bom homem, foi um bom pregador. Eu me recuso. Eu me recuso dos meus filhos chorar no meu caixão e dizer: ele foi um bom homem. Sério? Sério que Jesus sangrou na cruz? Sério que Jesus rompeu a morte, ressuscitou ao terceiro dia para você ser um bom homem? Uma boa mulher? Não! Não! No dia da minha morte, eu quero que os meus filhos olhem para as minhas toalhas e vejam marcas contando as histórias dos pés que eu enxuguei, os pés que eu perdi noite de sono para impedir um divórcio, noites de sono para socorrer um coração desesperado. Como a história que aconteceu 2 anos atrás, véspera de Natal, uma irmã me liga dizendo: pastor, corre aqui em casa. O meu marido terminou de tentar o suicídio, cortando seus pulsos. Existe sangue para todos os lados no banheiro. Larguei tudo. Cheguei no apartamento daquela mulher, um cheiro de morte. Mas quando eu cheguei lá, eu gritei bem alto para aquele homem, dizendo: chegou o
vida neste lugar. Eu estarei contigo esta semana, todos os dias. Eu jejuarei e te visitarei nesta casa. O espírito de morte não terá a sua vida. Quando chegou no ano novo, o seu filho de 5 anos veio me dar um bombom e me deu um abraço e diz: obrigado por você ter trazido meu pai de volta. Eu quero que a minha toalha conte essas histórias. Um domingo à tarde, 3 horas da tarde, a minha esposa fazendo um atendimento pelo WhatsApp de alguém que ela estava discipulando, o demônio pegou aquela menina e disse: eu vou matá-la hoje. Eu estou escolhendo se eu mato ela com água, se eu mato ela com remédio, ou se eu mato ela atropelada. A minha esposa ficou desesperada, me chamou e disse: meu bem, ela está possuída. Nós fizemos uma oração, dizendo: Deus, traga lucidez a essa menina. De repente ela volta à sua sanidade. E a minha esposa pergunta rapidamente: aonde que você está? E ela disse: Balneário Camboriú. E o demônio pegou ela novamente. Era 3 horas da tarde aquele dia. O pastor Newton não estaria no culto, o pastor Ledial não estaria no culto. Eu era o único presente, eu tinha de voltar. Blumenau a Balneário Camboriú é em torno de 50 quilômetros. 3 horas da tarde, o fluxo de carro voltando da praia. Eu disse: Deus, tenha misericórdia. Eu e a minha esposa entramos naquele carro e fomos orando: Deus, mostra-nos aonde está essa menina. Deus nos deu a direção e nós fomos para a rodoviária de Balneário Camboriú. Quando nós chegamos na rodoviária, aquela mulher, aquela jovem sentada, eu fiz uma oração, eu fiz: Deus, não deixe que esses demônios peguem ela aqui no público. Colocamos ela no banco de trás. A minha esposa, orientada pelo Espírito, baixou a trava de segurança e foi atrás com ela. Quando nós entramos na rodovia, uma legião tomou conta dela. Eu nunca vi uma velocidade tão grande para tirar o cinto, para ela abrir a porta e entrar debaixo de uma carreta. Nós ficamos 40 minutos expulsando os demônios, beira de uma BR. Voltamos, chegamos na igreja, expulsamos mais quase 1 hora demônios daquela menina. Mas hoje ela está livre pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero que a minha toalha conte essa história. Eu quero que a minha toalha seja marcada com a minha misericórdia, com a minha compaixão, com a minha graça, com a minha bondade, com a minha generosidade. Eu quero que a minha toalha conta a história com Deus. Qual é a história que a sua toalha está contando? Qual é a história que a sua bacia está contando? De alguém que frequenta um culto e volta para a sua realidade? Ou alguém que sai com a sua toalha limpa, com a sua bacia cheia, e diga: Deus, mostra-me pés, mostra-me famílias, mostra-me pessoas. A minha bacia está cheia, a minha toalha está limpa. Eu quero usá-los para tocar pés, para tocar caminhos, para transformar destinos. Oh glória! Alguém recebe esta palavra esta noite? Alguém recebe esta palavra esta noite? Jesus volta para a mesa. Se você não percebeu, enquanto ele levantou da mesa, você percebeu que ninguém sentou no lugar dele? Quem serve? Quem serve?
com o coração de servo. Não é pecado pela insegurança que alguém vai tomar o meu espaço, que alguém vai tirar o que é meu. O lugar mais seguro para você estar é cumprindo o seu chamado. Ele volta para a mesa. Ninguém ocupou. Ele senta. Ao sentar, todos os pés à sua volta estavam limpos. Como que estão os pés à sua volta? Estão limpos. Estão sarados, estão saudáveis. Como estão os pés à sua volta? Duas coisas acontecem. A primeira, os discípulos perdem uma grande oportunidade. Porque todos os pés estão limpos. Mas existem dois que não foram lavados. Eu pensei que quando Jesus sentasse, Pedro, João iriam se atropelar e dizer: deixa comigo. Deixa comigo, porque nós já passamos vergonha lá na casa do fariseu. Quando Jesus chegou e ninguém lavou os pés dele, ele disse: você se lembra, João? Você se lembra que Jesus disse: eu entrei aqui, ninguém me deu ósculo santo e ninguém lavou os meus pés. João, nós demos uma bola fora lá, João. Mas agora, ele lavou todos os nossos pés e perguntou: vocês entenderam? E nós dissemos que sim. Então ele disse: façam o mesmo. Mas naquela sala, os únicos pés que ainda não tinham sido lavados eram dele. Mas Jesus se assenta e ninguém se move. Ninguém se move. Pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, o mundo espiritual não quer ouvir de você: nossa, que pregação extraordinária, eu nunca ouvi uma mensagem. Pelo amor de Deus, os céus não querem ouvir isso dos seus lábios. Os céus querem ouvir: toalha nas suas mãos, bacia nas suas mãos, e o seu inclinar em tocar pessoas. Pegue a palavra, pegue o banquete e diga: Deus, eu saio deste culto para materializar esta palavra, essa profecia ainda hoje. Eu vou cumprir com essa palavra. Pare de ficar desperdiçando oportunidades. No auge das nossas eleições o ano passado, um vídeo viralizou. Uma mulher do candomblé fazendo uma live, falando que deveria acessar as igrejas para cuidar do Ministério Kids. O vídeo viralizou e eu vi muitos cristãos comentando: meu Deus, como o diabo está furioso. Meu Deus, como que o diabo é mau. E a pergunta é: depois disso, aumentou os voluntários no Ministério Kids? Os que ficaram assustados se voluntariaram na semana seguinte, né, pastor? Eu me voluntario. O diabo oferecendo candomblessista para cuidar das nossas crianças porque não tem voluntários? Eu estou aqui para resolver esse dilema. Não. Ainda as igrejas sofrem. Sabe por quê? Porque nós continuamos a ver Jesus sentado. E a gente está ocupado demais com a ceia. E perdendo a oportunidade de lavar os seus pés. Mas de repente, o diabo grita no seu ouvido, dizendo:
Está vendo? Não vale a pena. Não vale a pena de você gastar a sua vida lavando pés. Por quê? Porque percebe? Jesus lavou os pés de todo mundo. Mas ninguém se preocupou com os seus pés. Não vale a pena. Não vale a pena você amar pessoas, não vale a pena você se dedicar a pessoas, não vale a pena você pastorear, não vale a pena você liderar pessoas, não vale a pena. Você se doa tanto, você se entrega tanto, você financia tanto. E aí? E aí que ninguém está nem aí para você. Nas suas maiores necessidades você vai estar sozinho, você vai estar solitário. E essa narrativa tem feito muitas pessoas abandonar as suas toalhas e as suas bacias e permanecerem na mesa. O que você precisa saber é que essa narrativa é uma grande mentira. Como é mentira? Sendo que os pés de Jesus, ninguém levantou da mesa para lavar. Como que isso é mentira? Isso é mentira. Porque 6 dias antes desse cenário acontecer, Jesus entra em Betânia. Ele é para Ranzuvora Caranzanzi de Raiovuzis. Ele está em uma mesa. Maria quebra o silêncio da reunião. E ela não traz água na sua bacia. Ela não traz toalha, não. Ela trouxe foi nardo puro. É assim que Deus cuida daqueles que servem. Não é com água, é com nardo puro que eu vou cuidar dos seus pés. Não é com toalha, é com cabelos que vai tocar os seus pés. Deus sempre tem um cuidado, uma provisão, um zelo para aqueles que se envolvem com a sua obra, com o seu chamado, diz o Senhor esta noite para ti. Estamos muito inseguros. Estamos com muito medo, porque nós estamos conscientemente sabendo que nós estamos folgados demais. Estamos com medo do futuro. Os nossos filhos, meu Deus, é melhor não ter filhos, porque olha como o mundo está. Jesus olha para os seus discípulos e diz: eu envio vocês como ovelhas entre lobos. Conta para mim, qual foi a ovelha que voltou daquela missão faltando um pedaço de uma orelha? Fala para mim, qual foi a ovelha que voltou faltando uma pata? As ovelhas em missão, o lobo não toca, o lobo não come, o lobo não despedaça. Esteja em unção, esteja em missão, que Deus cuidará dos mínimos detalhes da sua vida, da sua casa e do seu futuro. Quem recebe esta palavra esta noite, Samaio elehaio colemene de coluvasaio. Elabai chuluvenstini homecalevosou. O melhor lugar para os meus filhos não é na melhor escola, não é na melhor faculdade, não é no melhor diploma. O lugar que ele estará mais seguro é no centro do cumprimento
do seu chamado, da sua vocação e do seu propósito. É ali que Deus afugenta os lobos. É ali que os leões não vai tocar. É ali que o maligno não vai desconstruir a história do seu filho, da sua linhagem e da sua descendência. Assim diz o Senhor para você esta noite. O pai sabia que os discípulos iriam negligenciar os pés do seu filho amado. Mas quando aqui embaixo alguém esquece, quando aqui embaixo alguém é displicente, os céus antecipa, os céus chega primeiro, os céus antecipa quem recebe esta palavra. Com a permissão do pastor, ficamos em pé, em nome de Jesus. Você pode adorar por essa palavra, você pode adorar por essa palavra, você pode adorar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Se envolve com a obra, com o reino e pode dormir tranquilo. Deus vai cuidar dos seus pés. Termino dizendo duas coisas. Primeiro, você sabia que a maior lição que Jesus está dando aqui com seus discípulos nesse ministério, ele utiliza o lavar pés. O lavar pés era uma função social dos escravos. Uma função social. Permita-me utilizar o termo para a gente aplicar de maneira ainda mais prática. Uma profissão. Uma profissão. Você não precisa ser um pastor integrado. Você não precisa ser um obreiro integrado para fazer uma grande obra para Deus. Pega a bacia, a toalha, pega a sua profissão. E Deus diz: eu vou usar isso. É isso que eu vou usar, é isso que eu vou usar. Essa empresa que eu te dei, essa gerência que eu coloquei nas suas mãos, é isso que eu vou usar. Para orarmos. Pastor Jodson, Pastor Pablo. Interessante, né? Todo esse cenário não aconteceu no templo. Pastor Elias, não aconteceu na sinagoga. Tudo isso aconteceu dentro de uma casa. De uma casa, de uma casa. Porque as coisas não começam aqui. Tudo que Deus tem para você, Ele pode ter as nações para você. Ele pode ter muitos povos, novas, grandes, exuberantes posições para você. Ele pode. Mas tudo, absolutamente tudo, precisa começar no endereço da sua casa. Vou te levantar como profeta das nações, é verdade.
Mas antes de ser profeta para as nações, seja profeta para os seus filhos. Seja o pastor do coração da sua esposa. Seja alívio para o seu marido. Lava os pés da sua casa, do seu casamento. Antes de lavar os pés da igreja, antes de lavar os pés dos liderados, antes de lavar os pés do departamento, começa a lavar os pés da porta de casa para dentro. É ali que você deve colocar a cabeça no travesseiro e dizer: hoje eu lavei os pés da minha esposa, hoje eu lavei os pés dos meus pais, eu posso dormir tranquilo. Ah, mas ninguém nem disse obrigado para você. Ah, eu sei que Deus cuida dos meus pés, eu sei que Deus unge os meus pés. Comece dentro de casa, diz o Senhor, aqui esta noite. Amém? Podemos orar? É assim que nós iremos morrer, pobres e vazios. É assim que nós vamos deixar tudo no coração das pessoas. É assim que você vai marcar gente. É assim que você vai ser usado para tocar destinos. Eu oro dizendo que o que mais me encanta em tudo isso é que Judas não foi capaz de fazer Jesus desistir da toalha e da bacia. Jesus vai lavar os pés. Ele vai remover o que não nos pertence. Porque ninguém nasce com poeira. A poeira é fruto do caminho. Tem muita gente carregando poeiras da depressão, da opressão, do aborto que cometeu. E Deus está dizendo: eu quero usar as tuas mãos para devolver essas pessoas a sua originalidade. O seu abraço, o seu tocar, é a bacia, é a toalha que você vai remover das pessoas aquilo que não lhes pertence. Eu quero orar por você. Tem alguém que deseja vir à frente, responder essa palavra? Alguém que está a renovar o seu compromisso com o seu chamado? Você que quer fazer a paz com seus talentos, com seus dons? Vem cá. Vem cá. Pega de volta. Pega de volta. Delamare rouvores e caribronza fares. Espírito Santo, olha essas pessoas aqui. Abraça esses corações. Abraça essas almas. Ajuda o Senhor a cumprir, ajuda-os a cumprir, ajuda-os a cumprir. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Aonde que o Senhor tocou esta noite, consuma esta obra, completa esta obra. Acenda o fogo, acenda a paixão. Faça brilhar os olhos mais uma vez. Abre horizontes. Em nome de Jesus, eu profetizo e ministro sobre a vida dessas pessoas uma renovação, Pai, no cumprimento do chamado e da vocação. Ajuda este marido, ajuda esse pai, ajuda essa mãe, ajuda essa esposa, ajuda esses filhos, ajuda esse líder. Em nome de Jesus, eu ministro o poder dessa palavra pregada. Todas as promessas contidas nessa palavra, eu ministro sobre este coração, eu ministro sobre essa chamada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Recebe o toque do Espírito Santo na tua vida, na tua chamada. As tuas mãos, as tuas digitais, Deus levará muito longe, a pés que Deus colocará no seu caminho. Deus te usará para cumprir propósitos extraordinários. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você estiver perto de um irmão, se você estiver perto de uma irmã, dê um abraço nele, dê um abraço nela. Em nome de... libera uma palavra de bênção para o coração dele. Libera uma palavra de bênção para o coração dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.